pessoal, mais uma aula nossa, né, a respeito de citologia. Agora a gente vai falar sobre citoplasma celular, a parte interna da célula, para que serve, as suas funções, suas estruturas. Então nós vamos comentar a partir de agora sobre o citoplasma celular. Então, falando agora sobre o citoplasma celular. Então, a gente falou de envoltórios, agora a gente vai falar da parte de dentro aí da nossa célula. Então, o que é o citoplasma? É um local onde a gente encontra as estruturas da célula mergulhadas ali dentro. Então, nós temos uma série de estruturas aí que ficam mergulhadas nesse citoplasma celular. O que a gente encontra no citoplasma? A gente encontra o citosol, que é um gel, é uma gelatina. É uma gelatina, vamos dizer assim, à base de água. Como a gente já viu que a água ela faz parte do meio da célula, a gente tem uma grande quantidade de água dentro da célula, então esse gel, ele é um gel à base d'água. Dentro dele nós temos várias substâncias dissolvidas. Então é como se eu tivesse uma tigela com água e eu fosse colocando açúcar, proteínas, aminoácidos, lipídios, várias substâncias, e essas substâncias você vai dissolvendo ali dentro, como se a gente estivesse fazendo um mingau em casa. Vai chegar uma hora que aquilo vai deixar de estar líquido e ele vai ficando mais gelatinoso. Então essa é a consistência do nosso citosol. Citosol por quê? Cito é de célula, sol, esse sol aí seria de solução. É a solução que a gente tem dentro da célula, essa gelatina que preenche aí os espaços da nossa célula. Mergulhados nessa gelatina, eu tenho o citoesqueleto. O que seria isso? O esqueleto da célula. Se a gente sabe que o nosso esqueleto ósseo serve para proteção de órgãos, para sustentação do nosso corpo, a gente pode transferir isso para a célula. O citoesqueleto, ele é o quê? Ele serve para sustentação da nossa célula. E também ajuda a mobilidade dela, tá? Então, ele permite a movimentação na célula e ele mantém a sustentação da nossa célula. Ele é formado por duas estruturas, os microtúbulos e os microfilamentos. Os microtúbulos é como se eles fossem esse canudinho, tá? São canudinhos que a gente tem formando uma rede parecida com essa daqui. E esses canudinhos, eles são perfuradinhos, são formados por uma proteína chamada tubulina, tá? E eles dão a sustentação da célula. Eu também encontro os microfilamentos, como se fosse esse araminho aqui fininho, tá? Os microfilamentos, eles são formados também por proteínas, actina e miosina, e essas proteínas, elas dão a elasticidade. Então, eles ficam nessa situação, olha, microtúbulos, o azul, microfilamento, esse fiozinho, eles ficam enrolados. Então, os dois juntos, eles dão a sustentação da célula e eles permitem a movimentação da célula. Então, o microtúbulo, ele se estica pela célula toda, dando sustentação, e o microfilamento, ele permite que esse microtúbulo vá e volte para o seu movimento inicial. Se vocês lembrarem que a gente falou numa aula anterior sobre fagocitose, que distendia os pseudópodes, são eles que permitem esse movimento. A célula se movimenta e a célula volta ao seu anterior. Então, o citoesqueleto, formado por estruturas parecidas com isso daqui, tá? Eles vão permitir que a célula fique armada, sustenta e que se movimente. Dentro do nosso citoplasma, a gente também tem as organelas. O que seriam organelas? Órgãos pequenos. Se vocês pensarem, os órgãos que a gente tem no nosso organismo, cada um tem a sua função específica para manter o funcionamento legal do nosso organismo. As organelas são a mesma coisa, são como se fossem órgãozinhos pequenos, né, que a gente tem dentro das nossas células, com funções distintas, mantendo a nossa célula ok, funcionando direitinho. O primeiro que a gente tem aqui são os ribossomos. Os ribossomos, eles são assim, ó, bolinhas, né, que a gente vê nas nossas células.
eles são responsáveis pela produção de proteína dentro da célula. Depois dos ribossomos, nós temos os retículos endoplasmáticos. Tem dois tipos de retículos endoplasmáticos. Os retículos endoplasmáticos granular são aqueles que têm grânulos, têm bolinhas. Quem são essas bolinhas? São os ribossomos. Então, eles têm ribossomos aderidos à sua membrana. Os retículos endoplasmáticos, eles servem, no geral, para a produção de substâncias, transporte dessas e serve também para armazenar. O granular, ele especificamente ele está relacionado a proteínas, porque tem os ribossomos grudadinhos nele. O retículo endoplasmático agranular, ele não tem grânulos, então ele não tem os ribossomos. Então ele produz, ele transporta, ele armazena lipídios. Então eles são dessa forma, olha, o retículo endoplasmático granular, ele pega uma boa parte da célula, são várias bolsas interligadas, né, uma por cima da outra, vamos dizer assim, né, interligadas entre si, e eles têm aderidos à sua membrana os ribossomos, então eles são relacionados a proteínas. O retículo endoplasmático agranular, mesma coisa, as bolsinhas interligadas, sem os ribossomos, então eles estão ligados aos lipídios aí na história. Outras organelas que eu tenho, né, fazendo parte desse grupo, é o complexo golgiense. O complexo golgiense, ele é formado por várias bolsinhas, tá? Normalmente eles são mais bonitinhos do que o meu desenho, que é a representação. E eles vêm normalmente depois dos retículos endoplasmáticos. São várias bolsinhas, uma por cima da outra, e essas bolsinhas, elas estão ligadas à secreção celular. O que significa isso? Secreção é quando você tem uma substância boa, que pode ser utilizada em outro lugar da célula, ela vai ser secretada, ela vai ser liberada da célula para ser utilizada em outro ponto. É diferente de excreção. Excreção é resíduo. É uma substância que já não serve para a célula, pode ser até uma substância tóxica, que não é interessante, que é jogada fora da célula. Então, a secreção são substâncias boas. Então, o que acontece? Para não ter essa mistura com excreção, normalmente os retículos endoplasmáticos produzem substâncias, que a gente já viu, proteína, lipídios, mandam para o nosso complexo golgiense, encaminha para ele empacota essas substâncias, né, arruma elas bonitinho, empacota e forma um saquinho, que é uma vesícula de secreção. Essa vesícula de secreção, ela vai ser liberada através da membrana, cai na corrente sanguínea do indivíduo e vai ser encaminhada para outro local onde ela vai ser utilizada. Então, a excreção, ela cai direto na corrente sanguínea, vai passar por os órgãos de excreção que vão liberar e jogar fora do nosso organismo. A secreção não, ela sai empacotadinha, bonitinha e vai ser utilizada em outro ponto do nosso organismo. Então, o complexo golgiense é esse cara aqui, pega a substância, arruma, empacota e libera a secreção. Depois eu tenho os lisossomos. Os lisossomos também são assim, redondinhos, e eles servem para digestão intracelular. Quando a gente falou de fagocitose e pinocitose, a gente falou de lisossomos. Dentro deles nós temos enzimas digestivas, várias enzimas, porque ele vai envolver a substância, vai envolver o vacúolo, como a gente viu, e vai as suas enzimas digerir essas substâncias. O que é bom aproveita, o que não serve joga fora, que aí vai ser uma excreção, tá? O lisossomo, ele também tem uma coisa interessante, ele faz a digestão dentro da célula, mas ele pode fazer aquela digestão que seria uma limpeza da célula de organelas que estão velhas, aquela coisa toda, como ele pode também fazer essa digestão que a gente acabou de falar e jogar as substâncias fora. Então ele faz essa limpeza e ele faz também essa digestão que a gente acabou de falar. Outra coisa interessante do lisossomo é que ele é produzido a partir do retículo endoplasmático granular, que produz as enzimas digestivas, que são proteínas,
passam para o complexo golgiense, que faz um pacotinho, um saquinho, só que em vez do complexo golgiense jogar para fora da célula, ele libera dentro da própria célula. Então, o lisossomo ele é produzido por essas duas organelas, retículo endoplasmático granular e complexo golgiense. Empacotou, libera dentro da célula para fazer a digestão dentro da célula, fazer todo esse trabalho que a gente acabou de comentar. Então, fechando sobre os lisossomos, como eu comentei para vocês, nós temos a digestão autofágica, que são essas das organelas, que ele digere quando elas estão velhas, e a heterofágica, que são dessas substâncias que entram nas células, são digeridas para serem aproveitadas e excretadas ao final os seus restos. A outra organela que a gente tem é o peroxomo, tá? O peroxomo ele também é uma bolinha, assim, ele faz a oxidação de substâncias tóxicas. Dentro do peroxomo, a gente tem dois tipos de enzimas, aí que ele se difere do lisossomo. O lisossomo ele tem enzimas no geral, digestivas. O peroxomo ele tem dois tipos, as catalases e as oxidases. As catalases fazem quebra de substâncias, as oxidases elas oxidam, elas colocam oxigênio para fazer a quebra e a transformação das substâncias. Então, às vezes, o metabolismo da célula mesmo, nada anormal, do próprio metabolismo celular, a sobra de algumas substâncias que são tóxicas. A água oxigenada, chamada de peróxido de hidrogênio, daí vem o nome do peroxomo, o que acontece? A água oxigenada ela é uma substância tóxica. Então, o que vai acontecer? As enzimas elas vão adicionar oxigênio nessa água oxigenada, quebrar essa substância e transformar em duas substâncias que são interessantes para a célula. Água, que a célula pode reaproveitar e jogar ou liberar para fora da célula, jogar fora, e o oxigênio, que normalmente a célula utiliza para a produção de energia. Então, o que a gente percebe? O que o peroxomo faz? Ele pega uma substância tóxica e transforma em duas substâncias úteis à célula. Aí nós temos a sexta organela, que são os centríolos. Eu não encontro centríolos em células vegetais. Os centríolos, a função deles é a produção de cílios e flagelos. Cílios são aqueles pelinhos que tem em volta da célula que servem para locomoção e pegar alimentos. E flagelos são aqueles mais compridinhos que a gente vê normalmente em espermatozoides. Também servem para locomoção e quando em outros seres unicelulares para pegar alimento aí na história. Então produzem cílios e flagelos. A divisão celular, eles estão relacionados na captura dos cromossomos, das cromátides irmãs, né, quando esses cromossomos estão duplicados, para separar e levar para as extremidades da célula. Quando a gente for estudar a divisão celular, a gente vai conseguir enxergar isso melhor. Então, como eles produzem fibras, essas fibras amarram as cromátides irmãs e levam para os polos da célula para poder ter a divisão da célula aí. Então, eles separam o material genético. Então, os centríolos são dessa forma, vocês me desculpem porque eu não sei desenhar centríolos de forma adequada, mas eles no geral, olhando de longe, eles são formados por um cilindro, e dentro desse cilindro nós temos 9 conjuntos de 3 tubinhos, como se fosse assim, tubinhos como se fossem os nossos canudinhos. Então, eles são formados assim. Aí nós temos os vacúolos, né? Os vacúolos, eles servem para armazenamento de substâncias, no geral, né, para armazenamento de substâncias. Nas plantas, eles são chamados de vacúolo do suco celular, eles armazenam água. Inclusive, eles são grandes. Quando a gente olha uma célula vegetal, muitas vezes a gente observa uma estrutura extremamente grande, cheia de água ali dentro da célula. A água tem todas aquelas funções que a gente já conversou, e no caso ainda da célula vegetal, a gente não pode esquecer que a água participa da fotossíntese, então ela é extremamente necessária dentro da célula vegetal. A gente também tem vacúolos que eu posso chamar de pulsátil ou contrátil, posso usar qualquer uma dessas colocações. Pulsátil é de pulsar, contrátil é de contrair, então é a mesma coisa. Onde que eu encontro muito? Em unicelulares, tipo protozoários.
Para que eles servem? Como há uma diferença de concentração de substâncias, que a gente já estudou isso, né, um pouquinho para trás aí, uma diferença de concentração de substâncias dentro, vamos supor, de uma ameba de água doce, o que acontece? A água, por osmose, ela entra dentro dessa ameba, porque a ameba ela tem uma quantidade maior de substâncias diluídas dentro dela do que a água doce. Então, a tendência, por osmose, é entrar água para diluir a substância ali na nossa ameba. Só que a diferença de concentração é muito grande. Então, até equilibrar, vai entrar água, vai entrar água, vai entrar água nessa ameba e corre o risco da minha ameba explodir. Provavelmente ela vai explodir. Para as amebas não explodirem, essas de água doce, né, no nosso exemplo aí, o que elas têm? O vacúolo contrátil ou pulsátil. Então, o que esse vacúolo faz? É como se fosse uma pombinha de água. A água entra, ele pulsa, ele se contrai, ele joga fora. Ele vai jogando a água que está em excesso na ameba para fora, para poder o quê? Para poder ela estar sempre numa condição de bem-estar para ela não estourar. Então, eu tenho os vacúolos aqui. Aí eu tenho os plastos, né? O nosso oitava organela. Os plastos, eles servem para armazenamento de substâncias. Só que eu tenho dois tipos de plastos. Aqueles que eu chamo de cromoplasto. Esse cromo vem de cor. O cromoplasto, ele serve para armazenar pigmentos. Um exemplo é o cloroplasto, que é relacionado à fotossíntese. E eu tenho os leucoplastos, isso encontrado em vegetais, tá? Eu tenho os leucoplastos. Esse leuco é de incolor. Então, o leucoplasto, ele não tem cor, ele armazena substâncias que não têm coloração, as substâncias de reserva no geral. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o amiloplasto. Então, é um plasto que guarda amido, que é o carboidrato de reserva das plantas. Então, esse aqui é um cloroplasto, uma representação de um cloroplasto. Então, olha, eu tenho membrana externa, membrana interna, tudo lipoproteica, tá? Tilacoides são como se fossem moedinhas. Essas moedinhas eu encontro a clorofila, então é aqui que ocorre a fotossíntese. Um conjunto dessas moedinhas, os tilacoides, a gente chama de grânulo, tá? E aqui eu tenho o estroma, que é uma gelatininha onde fica dissolvido uma série de substâncias dentro do nosso cloroplasto. Eu vou encontrar ele sempre seres fotossintetizantes. O que chama atenção no cloroplasto é que ele possui DNA próprio e autoduplicação, ele se autoduplica. Então, sempre pensa assim, por que uma organela tem DNA e esse DNA pode ser diferente da célula? Né? Normalmente é diferente da célula. Então, com essa observação, foi criado há um tempo atrás uma hipótese chamada de endossimbiótica, que de repente pode ser que os cloroplastos, eles eram, como as mitocôndrias, eram seres vivos, eram como bactérias, e foram englobados por seres eucariontes, seres um pouco maiores, e a partir daí eles viveram em simbiose, onde um ajudava o outro aí nessa situação. Eles recebiam proteção e alimento dos seres eucariontes, e os seres eucariontes recebiam o alimento e a energia para poder sobreviver. Então pode ser que isso tenha acontecido, é uma hipótese. A última organela que a gente tem é a mitocôndria. A mitocôndria eu encontro na maioria dos seres vivos. Ela serve para fazer a respiração celular, produção de energia dentro do ser vivo. Então, sem esquecer, observaçãozinha, vegetais possuem cloroplasto para fazer a fotossíntese e produzir o alimento deles, e possuem mitocôndria, que com esse alimento, que é basicamente carboidrato, ele produz energia. Então, os vegetais, eles têm essas duas organelas. Nós possuímos apenas a mitocôndria. Então, ela serve para produção de energia. Eu tenho membrana externa, a membrana interna, que ela é toda drapeadinha. Tem nessas dobrinhas que tem a membrana interna, eu tenho aquilo que eu chamo de crista mitocondrial.
eu vou encontrar aqui dentro uma gelatina com substâncias dissolvidas, que é chamada de matriz mitocondrial. Nessa matriz eu também vou encontrar DNA, mitorribossomos, que são ribossomos da mitocôndria, vou encontrar uma série de substâncias. Da mesma forma, do cloroplasto possui DNA próprio, mitocôndria, e se autoduplica. Então, os dois, essas duas organelas, possuem aquela hipótese endossimbiótica, como eu comentei com vocês, por elas terem essa característica tão interessante. Então, com a mitocôndria, nós fechamos o citoplasma, onde a gente viu o funcionamento dele, o que a gente tem ali dentro. Agora, vamos terminar os nossos estudos para a próxima aula continuarmos nessa nossa revisão.